Olá, boa tarde, alunos da 142. Então, pessoal, vamos lá para mais uma aula remota. Dessa vez para continuar esse assunto, o qual você já sabe, que é função, noção de função. Na última aula vimos também que para existir uma função é preciso que vocês tenham aquelas duas condições. Vimos também que para existir uma função, para você ter uma função, você precisa ter dois conjuntos, certo? O conjunto A e o conjunto B. Só que o que une esses dois conjuntos são as flechas. É aí que a gente tem que entender também que para colocar as flechas, para você saber para onde vai as flechas, você precisa ter uma relação por trás disso. Que quase sempre a relação vai te dar o caminho das flechas, vai te dizer para onde você vai ligar as flechas. Então é basicamente isso que a gente vai estudar. Só lembrando que na última aula também a gente viu o conceito de domínio de uma função, que são todos os elementos do conjunto A. Então se eu tivesse que falar aqui para vocês quem é o domínio dessa função, primeiro a gente vai traçar o conjunto que a gente tem aqui, ó. Você tem esse conjunto A e aqui você tem esse conjunto B. Certo? Se eu tivesse que perguntar para vocês, professor, quanto é o domínio dessa função aí? O domínio é menos 3, menos 1, 0, 2 e 4. Esse é o domínio, porque todos os elementos que compõem o conjunto A vão fazer parte do domínio. Ah, professor, a gente viu também o contradomínio, que é o CD. O CD é todo o conjunto B. É tudo aquilo que aparece no conjunto B, que é o contradomínio. Então, seria 9, 1, 0, 4 e 16. Esse aí é o conjunto do contradomínio. O domínio, que é todos os elementos que fazem parte do conjunto A, e o contradomínio, que é todos os elementos que fazem parte do conjunto B. Vimos também a imagem, só que a imagem a gente precisa saber para onde vai as setas para poder definir a imagem. Por quê, professor? Porque a imagem são aqueles elementos que recebem a seta. Mas aí a gente não colocou a flecha ainda. É isso que a gente vai estudar agora. A gente precisa saber para onde vai as flechas. E é basicamente isso que a gente vai ver agora, tá? Para a gente saber para onde vai as flechas, a gente precisa definir os dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, tá aí definido o conjunto. E precisa também entender que para saber as flechas a gente precisa de uma relação, que quase sempre é uma expressão matemática, uma fórmula matemática, ok? Tá aí, a relação é y igual a x ao quadrado, beleza? Professor, agora a gente vai entender, agora a gente vai saber como a gente vai ligar a flecha de cada elemento que está no conjunto A. Porque se é o conjunto A, são eles que são os valores de partida, daí que vai sair a seta. Então, vamos aqui no conjunto A. O primeiro x que eu tenho é o 3, no caso seria o menos 3. Professor, eu quero saber para onde vai a seta do 3, do menos 3, desculpa. Basta você usar a relação y é igual a x ao quadrado. Se o x aqui é menos 3, porque ele está aqui no conjunto A, então y é igual a menos 3 elevado ao quadrado. Está aqui, ó, menos 3 elevado ao quadrado. Isso vai dar 9. Ah, professor, então quer dizer que menos 3, vou colocar o círculo aqui para você entender que isso aqui é um conjunto, menos 3 se liga ao 9. Por quê? Porque a lei de formação, a relação está te dizendo isso. Basta você substituir o menos 3 no x, resolve a expressão e aí você vai ver para onde vai a seta, que nesse caso é 9. Então, eu já sei que menos 3 vai para 9. Agora, quanto é que vai, para onde vai a seta do menos 1? Você vai fazer a mesma coisa. Y é igual a x ao quadrado. Agora, o x não é menos 3 agora. O x é menos 1. Então, você vai ter menos 1 ao quadrado. Tá? Menos 1 ao quadrado dá 1. Certo? Porque menos 1 ao quadrado. E vai ficar menos 1 vezes menos 1, que multiplicando isso vai dar 1 positivo. Então a seta desse menos 1 aí vai para o 1. E aí você vai fazer isso com todos os elementos. Quando você chegar no zero, você vai substituir aqui no lugar do x. Vai ficar y é igual a 0 ao quadrado. Isso vai dar 0, porque é 0 vezes 0. Então a seta do 0 vai para o 0. Tá?
Quando você chegar no 2 vai ficar y é igual a 2 ao quadrado, que vai dar 4, porque é 2 vezes 2. Então a seta do 2 vai para o 4. Quando você chegar no 4, a seta do 4 vai para onde? O 4 ao quadrado, que vai dar 16, não é isso? Então essa seta bem aí vai para o 16. Tá aí, olha só, a gente conseguiu ligar as flechas. A gente conseguiu ligar as flechas usando a lei de formação, usando essa relação aqui, ó. A outra parte disso era você dizer para mim se lá no final você concluir se é função ou não. E percebe que é função, porque todos os elementos do conjunto A estão ligados e cada elemento do conjunto A sai apenas uma seta. Então nesse caso você vai ter tem função de A em B, tá? Então olha só, você faz todo esse procedimento, nesse caso aqui, olha, você tem o conjunto A, tem o conjunto B, aí você precisa saber para onde vai a seta. Para isso, você precisa ter uma fórmula matemática, uma expressão, que é y igual a x ao quadrado. Como você quer saber para onde vai a seta de cada elemento que está no conjunto A, então você começa pelo menos 3. Então aqui na fórmula onde tiver x, tu coloca menos 3, né? Por isso que fica menos 3 ao quadrado, que isso vai dar 9. Então a seta do menos 3 vai para o 9. Aí você vai fazer para o menos 1, você vai ver que vai dar 1 positivo. Você vai fazer para o 0, vai ficar 0, porque é 0 vezes 0, 0 ao quadrado. Vai fazer para o 2, vai ficar 2 ao quadrado, que vai dar 4. Vai fazer para o 4, que vai dar 16. Ou seja, você conseguiu ligar tudo isso através dessa expressão matemática, através dessa relação. Lembrando que cada relação, cada fórmula matemática vai te dar um caminho diferente, vai te dar uma direção diferente da flecha, entendeu? Na aula passada a gente viu y igual a 2x, e aí gerou outros números e então a flecha foi para outros números. Aqui a gente tem y igual a x quadrado, ou seja, para cada fórmula diferente, dependendo da expressão, vai te dar os valores diferentes e é para lá que vai a flecha, tá? Então a gente pode concluir segundo aquelas condições que é função, tá? É função, porque essa é a última parte, porque todos os elementos estão ligados e cada elemento está saindo apenas uma flecha, ok? Então na próxima aula a gente vê alguns exemplos e pratica melhor esse detalhe, essa parte do conteúdo, ok? Boa tarde.